Hoje no PG On trataremos de um assunto muito importante. Trata-se do domicílio judicial eletrônico. O domicílio judicial eletrônico vai impactar a forma como todas as pessoas jurídicas, as entidades no Brasil, recebem comunicações relativas aos seus processos judiciais. Trata-se de um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que visa concentrar todas as comunicações judiciais de todos os tribunais do Brasil em um só sistema, em um só site. Quais são as implicações dessa inovação na prática? Quais são os desafios? Para falar mais sobre isso, convidamos o nosso amigo Joe Rosenbaum, que é CEO da Publicações Online, uma empresa Dura Software no Brasil. Eu sou Caio Henrique Yoshikawa, sócio do PG Law, e você está no PG On Air. Em primeiro lugar, vamos apresentar o Joe, nosso convidado de hoje. Joe Rosenbaum é CEO da Dura Software para América Latina, Brasil e Península Ibérica. As marcas da Dura Software incluem um grupo de law tech brasileiro, com a Publicações Online e a Promad. Antes de ingressar na Dura, Joe trabalhou no Banco Santander, uma das principais instituições financeiras internacionais e que todo mundo aqui no Brasil conhece, e foi o chefe global de estratégia digital e desenvolvimento corporativo. Ele liderou diversas fusões e aquisições e também lançou a unidade de negócios Digital Assets e o Web3 na PagoNext, que é uma subsidiária semi-autônoma de pagamentos globais Santander, que cobre os setores verticais de comércio e consumidor. Antes disso, ele ocupou um cargo executivo sênior em um dos primeiros bancos digitais sem agência dos Estados Unidos, um banco nacional, o Axos, uma instituição financeira licenciada pelo governo federal e negociada na Bolsa de Valores de Nova York. E ele tem formação jurídica também. Ele começou sua carreira como advogado em Nova York e trabalhou em diversos escritórios grandes de Nova York, como o Debevoise Plimpton e depois o Proscar Rose. Além disso, ele também teve uma experiência de Brasil, no Levi Salomão Advogados, aqui em São Paulo, e foi consultor sênior da TaxBit, apoiando a missão global de fornecer soluções para ativos globais. E do ponto de vista acadêmico também, o Joe tem um excelente currículo. Ele é formado pela Universidade de Harvard em governo, é Juris Doctor pela Stanford Law School, e também ele lecionou na Escola de Engenharia de Stanford, da Stanford University, no Departamento de Ciência Política da Stanford University e também no Instituto de Empresas, que é uma das principais instituições de educação corporativa da Espanha. Além disso, o Joe é advogado admitido nos estados de Nova York e na Califórnia, nos Estados Unidos, e também domina o inglês, né, falante nativo, o espanhol, que é praticamente falante nativo também, californiano, nosso convidado de hoje, e evidentemente português, e a ideia é que a gente fale hoje um pouco mais em português. João, muito prazer em tê-lo conosco novamente. É sempre uma honra receber você aqui no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco mais da Dura, da presença da Dura no mundo, enfim. Lógico, primeiro um privilégio estar aqui com o meu grande amigo Kyle, também uma pessoa com formação bem forte, e com meus queridos amigos no PG Law. Sinceramente, a parte da minha história particular com o Brasil tem muito que ver com vocês e a excelência do trabalho que vocês fazem todos os dias. E, a Dura é uma empresa de agregação de companhias de SaaS, Software as a Service, software como serviço. Então, o modelo de Dura é comprar companhias pelo mundo. A gente hoje em dia tem companhias na Europa, na Inglaterra, Dinamarca, na Holanda, Singapura, também na Ásia e vários nos Estados Unidos. E a gente comprou um grupo Lotec aqui no Brasil. Então, a ideia desse tipo de negócio é montar um faturamento diverso e ter um portfólio para lançar.
Acho que o sonho seria uma coisa pública que a companhia fala, de fazer um dia um IPO ou algo assim. E especificamente com o Brasil, é um mercado muito interessante para a Dura. Primeiro, o Brasil é um mercado que está crescendo e a gente tem muita oportunidade. Segundo, de tecnologia, o Brasil é top. Sinceramente, nível de formação de engenheiro, a criatividade necessária para navegar o mercado, muito impressionante. Quando eu cheguei aqui por primeira vez para fazer esse intercâmbio com o Levi Salomão, foi super impressionante a diferença da tecnologia. Algumas coisas, por exemplo, a segurança do consumidor na operação de pagamento ou a operação bancária, 10, 20 anos mais avançado do que os Estados Unidos e a Europa. Então, a gente presta muito o mercado do Brasil. Além disso, nossa acionista principal atrás da Dura é um fundo de private equity, se chama Peterson Partners, que foi o fundo de private equity atrás de uma companhia não muito conhecida aqui, se chama Companhia Aérea Azul. Então, obviamente, o interesse não só da Dura, mas também nossos acionistas principais fica forte. E o mercado onde a gente tem interesse para a América Latina geralmente, mas essas coisas no Brasil são mercados muito importantes e todas as semanas também estou olhando outras propostas de operações possíveis, aquisições possíveis e tudo assim. Legal, é impressionante e pra gente é até positivo, né, do ponto de vista brasileiro, que uma companhia esteja disposta a investir, ainda mais uma companhia de fronteira tecnológica como a Dura Software, né? Sim, não, esse é o nosso negócio inteiro. Eu lembro, mesmo em outros postos que eu tive no passado, foi muito comum, por exemplo, procurar engenheiro brasileiro. E, obviamente, com a situação com o real atualmente, pensando em dólar ou em euro, a proposta de valor é muito forte. É difícil competir com o Brasil de perspectiva de qualidade e contra o preço hoje em dia. Entendi. E em relação ao tema principal da nossa conversa hoje, Joe, de que modo a Dura se insere nessa nova fase de comunicações judiciais no Brasil? Qual que é a relação entre as duas coisas? Sim. Nosso portfólio do Lawtech no Brasil tem duas companhias, como você mencionou. Uma é Promade. Promade foi um dos primeiros softwares jurídicos no Brasil, já faz muito tempo atrás, e especializa em escritório de advogado pequeno. E faz tudo uma solução, eu falaria, best in class para um advogado pequeno. A Publicações Online é outra companhia que também tem história agora há 21 anos. E é uma história também de tecnologia no Brasil. A forma de citar, intimar pessoas no Brasil é bem diferente. A gente pode falar um pouco disso porque esse mercado é interessante, mas literalmente é um tipo de publicação. Antigamente era um clipping ou algo assim fisicamente. E algumas pessoas tinham a ideia de literalmente publicar isso online. E nos veio os tempos da internet com um tipo de BBS ou algo assim. Pode até na ASP, a Associação de Advogados de São Paulo, tem um pequeno museu mostrando todas essas coisas. Hoje em dia é muito mais sofisticado. A gente usa software para entregar toda essa informação ao cliente e a gente tem clientes como grandes companhias, os melhores escritórios do país, da advocacia, até advogado que é contencioso, que é advogado autônomo. Então, é uma necessidade no Brasil, porque a forma de fazer isso é diferente de qualquer outro país que vi na minha vida. E agora no Brasil é ainda mais complicado com o domicílio, porque o Brasil já tem, acho, 500, 600 tipos de jornais físicos diferentes. A maioria pode encontrar esse conteúdo online, mas é difícil. Além disso, tem os painéis eletrônicos. E agora tem o domicílio digital. Eu falo como um estéreo mais ou menos do ano 1999, 2000. Tem que tocar discos, tocador de cassete, o disco compacto e agora agregando o MP3. E agora para advogar, funcionar com qualquer processo brasileiro precisa de tudo. E não é fácil. O advogado poderia passar tudo hoje entrando.
e não encontrar tudo. E o motivo, essa obviamente foi interessante parte da Dura, é um sistema assim, não é fácil entrar, né, oferecer outro serviço, um pouco como fala Warren Buffett, um tipo de moat. E se compara aos Estados Unidos, se a gente tivesse um litígio, você enviar para mim, eu para você, e a Furão vai receber também. Tem uma forma de documentar a receita de tudo. Não tem esse conceito de corte publicando. Na Espanha, por exemplo, tem um tipo de oficial procurado ou contratado para ir ao furão e encontrar tudo isso. O Brasil é único em ter essa complexidade. A ideia do domicílio é, ao longo prazo, reduzir bastante essa complexidade. Ter um lugar para tudo. Então, em vez de ter tocadiscos, cassete, disco compacto, só ter MP3. A coisa é, eu pessoalmente acho que vai demorar um pouco para ter, sinceramente, tudo no lugar. Mas a ideia é ter um domicílio eletrônico que vai levar todos os processos. A coisa é, ainda tem que ter uma forma para entrar facilmente e entregar os resultados do advogado, porque o advogado só no domicílio digital pode passar todo o dia entrando e olhando os clientes diferentes e tudo assim. Mas a ideia é para modernizar, não deixar a ideia de publicar como uma forma de intimar pessoas a processos, mas concentrar tudo isso em um lugar. Mas o futuro previsível vai ficar com o estéreo do componente. Não, interessante. Esse overview que você deu realmente faz muito sentido, né? Nós que somos advogados de escritórios de advocacia, os escritórios de departamento jurídico e os advogados públicos acabam tendo que lidar com esse monte de informação de vários lados diferentes, de muitos tribunais, considerando que a gente tem vários ramos diferentes do judiciário também, tem justiça federal, estadual, justiça do trabalho, tem 4 níveis de jurisdição no Brasil, justiça militar, justiça eleitoral. Então, com certeza, é um passo importante, mas é um passo que também tem desafios. Não é perfeito, né? E quais são os maiores desafios que os escritórios e os departamentos jurídicos podem encontrar nesse processo? Eu acho que, principalmente, é que o projeto do domicílio está como avançando de uma forma, mas muitos advogados não estavam acompanhando o processo. Por exemplo, tem agora um litígio da parte da OAB e, pelo menos por enquanto, não vai intimar advogado representando o cliente no domicílio. Mas que é o problema? O cliente, o CNJ já tem um cronograma para ter todos os CNPJs no Brasil no domicílio. Então, todas as pessoas jurídicas no Brasil têm uma obrigação para cadastrar. E não é só cadastrar, tem que acompanhar diariamente para ver se tivesse algo. Por exemplo, no domicílio pode ter um prazo de só 3 dias para responder. Em alguns casos pode ser 10, tem vários fatores, mas 3 dias não é nada. Também tem a possibilidade de emitir a mesma publicação no jornal ou painel eletrônico e no domicílio. Mas, por a lei procedural, o prazo vai ficar o mais curto, que sempre vai ser o domicílio digital. Então, é possível receber algo por outra via, mas tem que aplicar a regra mais curta do domicílio. Então, agora, muitas companhias já têm um prazo que já passou e tem que remediar isso por cadastrar no domicílio. Outros, nesses últimos 60 dias, em princípio, terão que cadastrar. E uma coisa que, por exemplo, publicações online faz muito mais fácil para o cliente e para o advogado. E pode acompanhar e enviar os resultados, como a gente já faz com todos os outros sistemas. Como você está falando, a justiça no Brasil é complicado. Na minha opinião, como sou americano, um dos mais parecidos aos Estados Unidos no nível de complexidade. Um país tropical, mas também um país federal.
E que todos esses sistemas, a gente também meio militar, publicações, por exemplo, agora já passaram as eleições, mas a gente tinha jornal eleitoral que tem que publicar até no final de semana, porque essas coisas têm prazos. É supremamente complicado, tem tantos tribunais no país. Acho que falando só de sistemas eletrônicos, no jornal é 108 sistemas diferentes e tudo tem tipo de software diferente, tudo tem regra para integrar, usa muita coisa diferente. Tem uns que publicam, por exemplo, só um PDF, mas colocam no PDF um tipo de imagem refletiva para ser muito mais difícil ler para o OCR. Então, nosso serviço existe para ajudar o advogado a navegar tudo isso. E como decido, é mais uma coisa para navegar. Entendi. E em relação à obrigatoriedade de cadastro, né? Quem que é obrigado a fazer esse cadastro? Já tem cronograma para todos os CNPJs. Então, vai chegar agora, principalmente, as companhias recebendo mais no domicílio digital são as companhias grandes. Esse foi um pouco o cronograma da CNJ para avançar isso, mas vai chegar até CNPJ pequena. Então, e tem várias formas. Tem que colocar um representante ou algo assim para receber. E agora, um pouco de conflito existe, como o OAB, muitos escritórios de advocacia não estão prontos para receber no domicílio. Elas não, se não tivesse uma solução como a nossa, vai ser muito difícil para o advogado ajudar o cliente em fazer esse cumprimento, porque elas não têm acesso ao resultado do domicílio. Então, agora tem outros, por exemplo, administrador jurídico, que também é um tipo de representante, outros, e a gente está recebendo muitas petições de companhias grandes, de administradores, também de advogados que gostariam de fazer isso. Tem alguns escritórios que ficam, vamos falar, em cima da curva e querem, por exemplo, montar essa habilidade de ajudar o cliente com isso, como se fosse um serviço, usando atrás do palco o nosso produto. Então, é obrigatório. Eu acho, é uma opinião particular, mas o governo tem a habilidade de remeter as regras, de mudar as regras assim. Então, eu acho que a barreira do litígio isso vai ser algo temporal e o projeto vai continuar. Acho que a fase mais complicada vai ser tudo no domicílio, mas também nas outras coisas, porque é difícil fechar uma válvula assim. Eventualmente vai acontecer, porque a eficiência, a forma de fazer isso, como o Brasil, um país, na minha opinião, um líder de tecnologia, vai ser assim, mas é difícil com a complexidade, como você falou, do sistema, tantos jornais, tanto de tudo, de fazer boom, e a gente tem todo o digital, vai demorar. Entendi. E aí, Joel, só para entender, a gente sabe que é importante, que vai atingir todos os CNPJs, todas as pessoas jurídicas, né? Existe uma implantação, a OAB tem mostrado preocupação em relação à implantação do domicílio judicial eletrônico, existem etapas de implementação pelos tribunais. Então, isso é o que a gente sabe do ponto de vista oficial do setor governamental, do setor público, e o papel da OAB em relação a questionar a forma como isso está sendo implementado. Só que diante de todo esse cenário de tentativa de centralização e simplificação, mas que acabou criando novos desafios, qual é o papel da Publicações Online como subsidiária, como empresa Dura Software aqui no Brasil, para a gente tentar conseguir administrar tudo isso? Obrigado pela pergunta com essa. O nosso papel é ajudar advogados, empresas, navegar essa complexidade, entregar os resultados que precisam. E a gente tem várias formas. A gente tem escritórios de advocacia, que depende da gente para receber todas as distribuição de processos, intimação, movimentação também, que no Brasil também são coisas bem diferentes, funcionam de uma forma bem diferente de outros países.
Eu acho impossível traduzir mesmo ao inglês todas essas terminologias. É muito mais fácil explicar conceito em português. E a escritório tem que, seria muito difícil ter um grupo de contencioso sem ter essas coisas. Mesmo para o advogado autônomo tem que administrar isso, porque pode passar todo dia. A gente também tem clientes grandes que administram isso com o departamento jurídico dentro da casa. E a gente tem relações com outros, como esse tipo de administrador, que tem essa responsabilidade jurídica, principalmente para a empresa estrangeira, para ajudar elas a acompanhar. Por exemplo, muitos dos administradores internacionais, esses grupos têm sede na Europa. E na Europa, muitos países requerem que alguém aceitando essa responsabilidade tem legalmente de acompanhar esses processos, não pode deixar. Então, a gente tem diversos clientes, mas a gente tem um sistema para acompanhar o domicílio digital, cadastrar por tudo isso, mas por todos os outros painéis eletrônicos e os jornais também. E esse é o nosso foco. A gente também está avançando com outros tipos de produtos para fazer as coisas ainda mais fáceis para o advogado, por exemplo, tipo de integração com inteligência artificial, onde pode retornar do nosso sistema não só a informação de discussão ou de intimação, mas também com o documento. E se o documento fosse processado com um tipo de inteligência artificial, tem várias outras opções. Por exemplo, dá um pouco de análise curto para ajudar o advogado, até pode ajudar a gerar um recurso ou guiar o advogado. Acho que o potencial dessa é muito forte em algumas formas. Para um advogado ou um grupo pequeno, a diferença é na habilidade de estar 20 casos ou 50 casos no mesmo momento. Também tem companhias grandes que gostariam de internalizar, muitos que tem no Brasil, uma coisa para estrangeiro muito difícil de entender. Mas uma companhia grande no Brasil facilmente poderia ter 9.000, 10.000 processos ao mês, novos. É uma surderia tentar acompanhar tudo isso sem a ajuda do software. E para elas que já tem pessoas dentro trabalhistas e coisas assim, advogados trabalhistas, querem ter um sistema para ajudar a avaliar. Tem outras companhias que não vão ter um departamento jurídico enorme, como uma companhia que tem mais de 200.000 funcionários no Brasil, mas ainda é grande. Gostaria de contratar um escritório de advogado para fornecer a mesma coisa. E a gente tem clientes de escritórios onde a gente fica atrás do palco exatamente para facilitar essa habilidade de entregar todas essas informações, entregar documento. Eu falei, a gente tem coisas que estão avançando com inteligência artificial para ajudar os advogados e tentando ser um pouco mais eficiente todo esse processo. Uhum. Não, bem interessante. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? A gente entendeu que a publicações online, né, ela vai facilitar a administração ou a navegação desse sistema. Porque pelo que eu entendi, e aí pode me corrigir, fica à vontade se eu estiver entendendo errado, o que basicamente existe vai ser uma centralização das comunicações judiciais no domicílio judicial eletrônico, mas quem vai precisar fazer o filtro na prática é quem está operando, que é basicamente o advogado ou membro do departamento jurídico. E aí, basicamente, ele vai precisar separar o que é informação relevante, o que não é. Há publicações online, na prática, qual diferença que ela vai fazer na vida daquela pessoa que vai ter que olhar e vai ver aquele monte de informação listada, um monte de comunicação? Não, é uma boa pergunta. E, de verdade, a gente ajuda bastante com isso, de entregar a informação em um formato útil para o advogado. E a gente depende muito do cliente, mas a gente tem a capacidade de customizar muita forma de entrega. Tem alguns escritórios grandes que têm um posto que chama controller, que é para ver e acompanhar tudo isso e repartir aos advogados. Outros preferem que o resultado chegue diretamente ao advogado responsável. Então, a gente tem várias formas de entregar por e-mail,
de ter uma integração de API diretamente com o nosso sistema escritório de advogado. A outra coisa é que a gente pode integrar com todos os softwares jurídicos grandes do país. Então, é totalmente também possível ver tudo dentro do software jurídico e ter o resultado exportado de publicações online de nossa plataforma para o software jurídico do escritório. Então, entra já exatamente em torno delas da forma que o escritório quiser. E, além disso, com muitos dos softwares jurídicos mais comuns no Brasil, no escritório grande, a gente tem muitas customizações e integrações específicas já feitas de uma forma prateleira que pode ajudar. Essa é uma coisa bem importante, porque você tem razão. Se só fosse entregar o resultado assim, deixar o advogado para navegar o outro mar em vez de emoção. Então, isso não adianta. Então, a gente tem que ajudar para entregar a informação de uma forma acessível. Além disso, o nosso processo é um pouco diferente do que muitos outros serviços. A gente tem muitos níveis de controles para garantir não só a qualidade do resultado, mas também a relevância. A gente não tem nenhum sentido perverso de como, por exemplo, cobrar ao cliente só por combinar coisa e tem um nome comum, entrega 10 processos com esse nome de advogado, esse nome comum. Isso um processo ou dois tem relevância ao advogado. A gente tem muita regra por sistema eletrônico, até a gente tem habilidade, em alguns falaria menos de 5% dos casos, tem um nível de intervenção humana para garantir, para determinar nova regra, para destacar entre nomes parecidos e programar o sistema assim. Então, essa é parte da garantia. A gente ouviu de alguns clientes, por exemplo, que antigamente tinham problema de no escritório receber 8.000 resultados no um dia. E tinham que ter um time de 4 ou 5 pessoas para tentar evaluar e processar essas. E ao final do processo, dos 8.000, só 2.000 foram relevantes. Usando o nosso software, só estavam recebendo 2.000 relevantes, que ainda é muito, mas especialmente para advogados e modelo do escritório, tem uma oportunidade bastante para juntar dinheiro em ter uma entrega eficiente e correta. Então, essa é exatamente o que você falou, essa é a diferença. Não é para entregar algo bagunçado do tipo de resultado, é entregar o resultado de uma forma relevante. E as necessidades de um advogado estando de uma forma sozinho, um escritório grande, são diferentes. O departamento jurídico de uma companhia grande é diferente. Também é um pouco diferente muitos advogados que gostariam de trabalhar com a gente para customizar um pouco um serviço efetivamente para levar ao cliente dela. E a gente faz tudo. Então, a nossa missão é simplificar esse processo, fazer mais fácil a vida do advogado e também do cliente do advogado. Legal. E eu acho que é importante a gente entender o porquê é importante você saber navegar por esse domicílio judicial eletrônico. Sim. Com a ajuda dessas ferramentas de tecnologia Sim. avançada como a publicações online. Sim. Porque se eu não presto atenção no que me é comunicado por meio desse sistema do CNJ, eu vou ter alguns problemas, né? Não, com certeza. Primeiro, pode ser citado ou intimado, o que seja, sem saber. E pode perder só por essa eventualidade. Mas, além disso, tem a habilidade de fazer uma multa. Pode ser como, em alguns casos, 5% do valor demandado por não responder dentro do prazo requerido no domicílio. E como eu falei, é possível ainda receber de outra forma, mas se o prazo mais curto do domicílio aplicar ao assunto, tem o risco de essa multa. Além disso, especialmente para o tipo de empresa que tem que fazer uma forma de auditoria, outro tipo de avaliação, vai ser um assunto de compliance.
tem que cumprir com a regra, porque agora tem regra publicada e vai ser uma dúvida do auditor. E ninguém quer ter como deficiência material por não ter cumprido com algo tão fácil. Então tem muitos incentivos, mas tem um risco de desintimado. E o CNJ, para algumas empresas, já está, por exemplo, usando outra informação que não necessariamente vai chegar à companhia, porque foi outra informação. Assim, esse é o risco das companhias que já saltaram o prazo e sem cadastrar. Ainda pode arrumar isso, não cadastrar e deixar toda a informação, mas a gente tem clientes, principalmente grandes companhias do Brasil, que já estão recebendo milhares de notificações todo dia no domicílio digital, sem contar os outros, e a gente também tem que entregar dos outros também. Ou seja, não é só um avanço tecnológico, é algo extremamente importante para as empresas Sim, tentarem. é todo o risco de qualquer coisa. Como é uma forma que eu explico a outros que conhecem, por exemplo, o sistema muito comum fazendo um negócio nos Estados Unidos com o Registered Agent. É igual assim, mas em vez nos Estados Unidos, o Registered Agent vem um papel e o Registered Agent que passa. Não, aqui tem que entrar ao sistema para descobrir. E essa é uma grande diferença, e é um sistema eletrônico em vez de papel. Então, sinceramente, tem risco a não prestar atenção a esse assunto. E uma das coisas que eu acho que é muito inovativo de PGLaw, especialmente com a prática de vocês de também trabalhar na administração no lado de PG Trust, vocês já estão, foi um dos primeiros no país para pensar em ajudar o cliente e evitar esse tipo de problema de compliance para os clientes. Muitos ainda não sabem da forma, especialmente no estrangeiro, porque é tudo publicado em português e tudo assim, não é uma coisa que chama muita atenção no tipo de notícias no Brasil. Não, legal. E aí eu queria fazer uma última pergunta, Joe, mais sobre a questão de modelo de negócios, voltando um pouco para a Dura, né? A gente sabe que essa questão de comunicações judiciais é uma coisa muito específica do Brasil, é uma coisa muito local. Mas na medida que você tem uma empresa de software sendo comprado por um grupo internacional com bastante expertise, que acaba lidando com tecnologia de ponta e que tem experiência global em várias jurisdições, tanto em vários setores, né? De que forma você vê que a entrada da Dura nesse mercado agrega para o mercado brasileiro e ajuda a desenvolver essa expertise para lidar com essas complexidades nossas, né? De que forma ter um grupo internacional ajuda nesse sentido? Acho que ajuda em ter pessoas com experiência de entrar em outros mercados. A companhia nasceu nos Estados Unidos, no Texas, e quer fazer compra na Europa e agora no Brasil. E tem um processo de aprendizagem. Obviamente, parte do meu papel e o motivo que queria trabalhar com elas estavam procurando alguém com experiência de M&A, experiência jurídica, experiência no Brasil. Então, foi uma combinação perfeita. Mas o nosso grupo está olhando a muitas coisas. Tem muito mais que ver com o business case. Outras companhias no portfólio, por exemplo, tem uma companhia responsável por fazer tudo de comunicação, de e-mail, internet, de navio grande, de comercial. Tem outras companhias que fazem tipo de eventos online. Foi uma sorte grande que compraram essa companhia um pouco antes do Covid. Pode imaginar o que aconteceu com o desempenho dessa companhia durante o Covid. Então é diverso e acho que é interesse no Brasil. Essa foi a primeira forma de entrar, mas a ideia é que o Brasil tem muitas outras empresas interessantes e um mercado bem importante. Com isso, eu falaria, claro, é minha opinião particular, mas com toda a complexidade do sistema de justiça no Brasil, essa é absolutamente a empresa mais complicada no portfólio, no tipo de explicar o negócio. Tem em inglês essa frase de elevator pitch.
por exemplo. É uma ideia que você pode falar rapidamente só passar pelo elevador. Por exemplo, a companhia que faz o e-mail para Navel, você pode já, não? E-mail para Navel na metade do mar. Eu falo que a nossa empresa de publicações online só funciona para um elevator pitch se o elevador parasse por 1 hora, 2 horas. Não, deve ser bastante diferente e complexo explicar para alguém de fora, né? Mas é muito legal esse trabalho, é muito legal a experiência que você tem trazido de toda a sua expertise global, de todo o seu histórico, entendendo e pesquisando como é que funciona aqui, porque no final das contas, acho que o grande valor agregado da Dura aqui no Brasil por meio da publicações online é justamente fornecer um produto de altíssimo valor agregado, mas de forma eficiente para a gestão desses processos e desse mar de tribunais que a gente precisa lidar o tempo todo, né? E essa quantidade grande de informações. É parte da vida aqui. A mesma coisa que sempre para mim, durante esses últimos, não sei, 13, 15 anos de ter uma conexão com o Brasil, mas nesses tempos tem sido super impressionante para mim. A criatividade das pessoas no Brasil, mesmo que ter coisas complicadas assim, de encontrar uma solução, aplicar tecnologia, sempre tem uma forma de abordar e navegar. E o time de publicações online começou fazendo isso bem cedo, faz 20 anos atrás, e a gente ainda está fazendo inovação. E também essa é uma coisa no portfólio do Dura que é muito interessante, porque foi uma companhia não só com algo muito importante para um nicho, que normalmente é parte dos critérios para comprar uma companhia. Além disso, é uma companhia que já está entregando novas coisas e tem um futuro bem interessante no Brasil. Muito legal. Joel, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sempre obrigado, um prazer te receber aqui. A introdução do domicílio judicial eletrônico na rotina das empresas precisa ser levada muito a sério, visto que a possibilidade de aplicação de sanções, de perda de prazos e outras consequências daí decorrentes pode exigir mais produtividade dos departamentos jurídicos, uma melhor comunicação entre empresas e escritórios de advocacia e uma sofisticação maior em termos administrativos. Ferramentas como as publicações online serão essenciais para que essa enorme quantidade de informações do domicílio judicial eletrônico seja bem administrada e a empresa não possa sofrer as más consequências de, eventualmente, alguma informação ou prazo perdido. Por isso, nós gostaríamos de agradecer muito o Joel por trazer informações sobre o domicílio judicial eletrônico e sobre o que o setor de tecnologia tem feito para que as empresas e os advogados consigam lidar com esse problema. E nós esperamos vocês nos próximos episódios do PG On Air. Muito obrigado a todos que assistiram a esse episódio de PG On Air. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Siga-nos também no Instagram, no Facebook, LinkedIn e nas melhores plataformas de áudio como Spotify. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixe aqui nos comentários que nós vamos responder. Semana que vem tem mais. Muito obrigado e até a próxima.